Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês para este espaço semanal de estudo da lição da Escola Sabatina. Eu estou sempre muito agradecido a Deus por esta oportunidade que a Safeliz nos proporciona de nos encontrarmos neste canal a cada semana. Seja você que acessa a Safeliz ou você que recebe o conteúdo por alguém que compartilhou, todos são muito bem-vindos. O link que aparece na tela você já sabe, mas não custa lembrar. Permite você, ao fazer a sua inscrição por meio desse link, receber o acesso direto ao estudo, além das novidades da Safeliz. Você também pode enviar comentários e, sobretudo, com o nosso incentivo, você pode enviar o seu pedido de oração. Safeliz tem uma equipe de intercessores, mas nós podemos orar uns pelos outros, o que nos torna uma grande família intercessora, e isso realmente é significativo, é uma grande bênção especial. Portanto, temos muitos motivos para agradecer a Deus. Estamos avançando no estudo das lições de fé no livro de Josué e já estamos na lição 5, gente. Olha que coisa, como o tempo vai passando. E eu quero, antes de nós irmos para a lição desta semana, que tem como título Deus luta por vocês, quero convidá-los a curvar a fronte para buscarmos a sabedoria e a bênção de Deus para o nosso estudo. Portanto, vamos orar. Pai querido, Senhor nosso Deus, graças te damos por tantas bênçãos recebidas por esta família querida que se conecta aqui a cada semana nos canais da Safeliz, ou aqueles que recebem este conteúdo compartilhado por tantos amigos. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa, que tenhamos sabedoria, entendimento, luz vinda do céu, para que possamos compreender, ter entendimento daquilo que vamos estudar e, acima de tudo, sempre um coração disposto a viver de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. Pai, esta é a nossa prece, dá-nos a tua bênção ao estudar agora a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Verso para memorizar da lição Deus luta por vocês. E, de uma vez, tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Josué 10, 42. Mais uma vez, como na semana passada, não faremos o estudo deste verso de forma específica e nem o conjunto de versos próximos, mas o autor está usando este verso como um texto motivacional para dar continuidade ao assunto que começamos a estudar na semana passada. É o fato de que Deus travou as lutas por Israel. E há muitos aspectos envolvidos nisto. Muitos mesmo. E a gente precisa ter uma clara compreensão, e a lição nos dá essa oportunidade. Ao final dela, eu espero que cada um de nós possa louvar e glorificar o nome de Deus ao percebermos seu grande amor, a sua justiça e a sua misericórdia combinadas nestas histórias que a princípio nos parecem sangrentas até demais. Diz-nos aqui que o livro de Josué contém cenas que nos parecem extremamente perturbadoras, e para que nós possamos compreender tudo que está envolvido nestas cenas de batalha, de guerra, de morte, de aniquilação, de destruição, nós precisamos buscar alguns outros textos da palavra de Deus, além daqueles que estamos considerando neste trimestre de forma especial, que é o livro de Josué. E aqui então o autor afirma que o Deus que é descrito no Antigo Testamento como o Senhor soberano do universo, este Deus, de alguma forma, tem atribuído a ele tudo aquilo que acontece, seja de forma direta ou indireta, como sendo a manifestação da vontade divina. Isso é um assunto realmente delicado. E diante desta realidade, a pergunta que é feita aqui, que nos cabe transmitir é: como Deus poderia permitir tamanha chacina, guerras com destruição, crianças, mulheres, velhos? Bom, na semana passada nós vimos que o próprio Deus estava envolvido e está envolvido num conflito que é muito maior do que estas guerras regionais ou localizadas, e maior do que qualquer batalha humana. E esta batalha maior, cósmica, que nós chamamos de grande conflito,
ela permeia todos os aspectos relacionados à nossa vida. E vimos também que aspectos de eventos da história bíblica e também secular só poderão ser plenamente compreendidos quando analisados à luz deste chamado grande conflito. Nesta semana, portanto, nós vamos continuar a explorar esse tema da complexidade das guerras ordenadas por Deus. Como também vamos observar limitações e algumas condições desta chamada guerra divina ou guerra santa. E vamos concluir a lição com uma visão de paz, que era a intenção de Deus registrada desta maneira pelos profetas do Antigo Testamento, e vamos ver quais são as relevâncias espirituais de todo esse cenário. No auxiliar do professor, para quem tem essa lição e tem condições de acompanhar, na página 33, que é imediatamente página 59, que é imediatamente na sequência da lição da sexta-feira, que nós chamamos de estudo adicional, o autor desta porção nos apresentou aqui 4 aspectos muito interessantes que precisamos considerar quando nós estudamos e lemos estes registros tão sangrentos de guerras e destruição. Então, primeiro, nós não podemos, com a nossa visão atual, visão contemporânea, interpretar as guerras acontecidas nos dias em que elas foram registradas nos tempos do Antigo Testamento. Então, nós temos que entender que ali era uma teocracia e precisamos compreender a situação em que eles se encontravam. Segundo, é fundamental compreender o histórico e o contexto específico de Canaã e por que Deus ordenou e orientou que esta gente fosse aniquilada e destruída. Terceiro, nunca foi a intenção de Deus que os habitantes daquela terra fossem mortos ou destruídos. Então, vamos entender isso. E quarto, finalmente, é fundamental observar a trajetória registrada das intenções de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus. Então, quando consideramos esses 4 pontos, fica um pouquinho mais fácil de considerarmos. A guerra, com todas as suas sequelas, termina aqui a introdução desta parte do auxiliar do professor, o autor, dizendo que nunca, eu gostei disso aqui, as guerras com todas as suas sequelas aterrorizantes nunca fez parte dos planos de Deus. É importante que nós destaquemos isso. Deus está trabalhando para restaurar a paz do universo e essa é parte das suas promessas quanto à eternidade. É restauração da paz. No entanto, para que isso seja possível, o mal precisa ser eliminado. Então, vamos ter esses aspectos em mente, que são muito interessantes, para nós podermos ter uma compreensão mais adequada de um tema tão desafiador e tão difícil. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançando para a lição do domingo, que tem como título A Iniquidade dos Cananeus, nós vamos encontrar aqui uma sequência de vários versos, vários livros e versos. Gênesis 15, 16, Levítico 18, 24 a 30, Deuteronômio 18, 9 a 14 e Esdras 9 a 11. Eu confesso que eu também não gosto quando tem muitos textos, mas eu entendi, irmãos, que eram absolutamente necessários estes textos serem incluídos. Eu vou dar um resumo rápido para vocês. Gênesis 15, 16 nos lembra um verso que nós já usamos várias vezes, Deus dizendo para Abraão, quando ele fez a promessa da descendência, de que Abraão teria um descendente, então que a posteridade dele seria peregrina por 400 anos, porque a medida da iniquidade daqueles povos ainda não havia sido lotada, ou seja, ainda havia espaço na misericórdia de Deus para aceitar o arrependimento daqueles povos. Então isso é muito importante. O texto de Levítico 18 a 24 nos fala, irmãos, e esse aqui é um acréscimo que nós ainda não havíamos comentado, que a terra havia se contaminado com as abominações daqueles povos. Terra contaminada pela abominação dos povos. Depois, em Deuteronômio
Deus faz uma orientação e uma advertência de que o povo de Israel não deveria seguir no mesmo caminho daquelas nações, nem praticar aquelas mesmas coisas, para que eles também não fossem vomitados da terra. Olha que interessante. E finaliza com Esdras, Esdras 9:11, dizendo que a terra estava imunda por causa das abominações e corrupções. Olha esse contexto. Irmãos, e um detalhe interessante. Destes 4 textos aqui mencionados, Deuteronômio 18, de 10 a 12, descreve algumas destas práticas, dizendo que eram as seguintes, dessas práticas abomináveis. Elas incluíam sacrifício de crianças, adivinhação, feitiçaria, necromancia e espiritualismo. Tudo isso Deus considerava abominação e orientou o povo de Israel, o seu povo, para que não repetissem, porque senão eles mesmos também seriam vomitados. E aqui o autor traz uma informação histórica interessante, dizendo que a descoberta de antigos textos ugaríticos, eles permitiram ter uma compreensão do estilo de religião e de sociedade cananita. E ele aqui descreve que a religião cananita ela se baseava na crença de que os fenômenos naturais eram controlados por relações sexuais entre deuses e deusas. Assim, eles entendiam que a atividade sexual destas divindades, em termos de seu próprio comportamento sexual e seus rituais religiosos, envolviam estas práticas, estas abominações, que tinham como objetivo provocar ou incitar ou excitar os deuses. Olha que pensamento. E esse entendimento deu origem aos chamados cultos com prostituição sagrada, na qual homens e mulheres se envolviam em ritos de orgias, isso tudo como parte de suas práticas religiosas. Olha aqui como Satanás conduziu as coisas para o comportamento mais baixo, mais vil. Deus criou a sexualidade humana e deu isso como um presente ao ser humano para ser desfrutado dentro do sagrado laço do matrimônio, e Satanás criou todo esse tipo de perversão. Então, meus irmãos, estas práticas foram se tornando cada vez mais terríveis, até um ponto que Deus disse basta, mas Deus deu muito tempo de oportunidade para que eles se arrependessem. Essas evidências arqueológicas já mencionadas aqui, elas dão conta de que os primogênitos eram sacrificados aos deuses, para não dizer demônios, né? E muitos pequenos esqueletos infantis foram encontrados esmagados em grandes jarros que continham inscrições com seus votos testemunhando da degradação dos cananeus. Ao passo que os primogênitos em Israel eram dedicados a Deus para ter uma vida de santidade, de responsabilidade espiritual, na cultura e na religião cananita, eles eram sacrificados aos demônios. Portanto, irmãos, olha que declaração muito interessante. A eliminação dos cananeus não foi uma decisão repentina de um Deus irascível, um Deus nervoso, onde já se viu repentinamente tomada, mas Deus vinha ao longo de séculos dando repetidas oportunidades para essa gente. Os habitantes de Canaã receberam, afirma aqui o autor, e eu estou com ele, um longo tempo de graça, no qual tiveram oportunidade de conhecer a Deus, o seu caráter, por meio de quem? Sempre me perguntei isso. Como eles tiveram? O testemunho dos patriarcas que viveram entre eles e as histórias, especialmente do povo de Israel, que chegaram até eles desde a saída desse povo do Egito. Nos comentários de Ellen White, que a lição do professor com este recurso contém, nós vamos encontrar aqui na página 33, só para a gente ter uma ideia, uma descrição de como estas questões afetaram a vida do povo de Deus e também a reação daquele povo. A destruição do povo de Jericó, diz Ellen White em Patriarcas e Profetas, era um cumprimento de uma promessa. Mas essa ordem parecia contrária, Ellen White comenta, ao espírito de amor e misericórdia ordenado em outras partes da Bíblia. Deus estava para estabelecer Israel em Canaã
para desenvolver entre os hebreus uma nação e um governo que fosse a demonstração do verdadeiro caráter de Deus aqui nesta terra. E era necessário que esta terra fosse purificada, fosse limpa daquilo que seguramente impediria o cumprimento deste propósito de Deus. Lembrando que esta terra ficava num ponto estratégico para que a partir dali o conhecimento do amor de Deus e da mensagem de salvação alcançasse a todos os povos. Os habitantes de Canaã tinham recebido muitas oportunidades para se arrepender. 40 anos antes, a abertura do Mar Vermelho e os juízos do Egito haviam testificado do poder supremo de Deus. E agora, a destruição dos reis de Midian, ali ao lado deles, de Gileade e de Bazã, tinham mais uma vez demonstrado que Yahweh, que Jeová era superior a todos os deuses. Os habitantes de Jericó, assim como Raabe, conheciam todos esses fatos, mas eles preferiram permanecer na sua incredulidade. Só para nós termos uma compreensão e uma descrição tão vívida de Ellen White acerca deste assunto, para ver como esse povo se afundou num culto idólatra, em perversão, em práticas abomináveis, ao ponto de não terem mais nenhuma sensibilidade de perceber a superioridade do Deus de Israel e se entregar a Ele. Desta maneira, com esses comentários, nós estamos pondo um ponto final na lição do domingo. Avançamos para a segunda-feira, que tem como título Juiz Supremo. Mais uma vez aqui, um conjunto de textos necessários também. Gênesis 18, 25, Salmo 7, 11, Salmo 56, Salmo 82, 1, Salmo 96, 10 e 2 Timóteo 4, 1 e 8. Todos estes textos afirmam e fazem referência a um Deus justo, a um juiz justo, a um Deus que julga com equidade. E aqui, irmãos, a lição vai nos trazer esta compreensão. A santidade do caráter de Deus revela e significa que ele não tolera o pecado, independentemente de onde o pecado possa estar sendo praticado. Poderia estar sendo praticado nas nações idólatras ou sendo praticado no meio do povo de Deus. Deus não tolera o pecado. Jeová ou Yahweh declarou guerra contra o pecado, independentemente, como acabei de dizer, onde ele fosse encontrado. Diferentemente dos outros povos do Antigo Oriente Próximo, os israelitas experimentaram dupla experiência. Primeiro, Deus atuando a favor deles, no chamado conceito da Guerra Santa, Deus indo à frente, como foi a eliminação do exército de Faraó, Deus destruindo os muros de Jericó, no qual eles não tiveram nenhuma participação, tomaram sim depois a cidade, mas eles também experimentaram a reversão desse juízo quando Acã comete aquele pecado de tomar coisas para si e eles são derrotados pelo exército da cidade de Ai. Todo conceito de Guerra Santa pode ser compreendido apenas se ele for visto sob o prisma da atuação de Deus como um juiz. Sob essas perspectivas, as guerras de conquista de Israel assumem um caráter completamente diferente de uma guerra por expansão de território, apenas por isso. Em contraste com as chamadas guerras imperialistas para crescimento do reino, para enriquecimento de um reino, as guerras de Israel não tinham o objetivo de alcançar glória para o seu reino e para o seu povo, mas de estabelecer a justiça e a paz de Deus dentro daquele território. Portanto, diz aqui o autor, no âmago, no centro deste conceito da Guerra Santa, está a ideia de governo e de soberania de Deus, que estão em jogo na figura do Senhor como guerreiro, assim como a figura dele como rei e como juiz. Dizer que Yahweh é um guerreiro significa dizer que ele, como um juiz, está comprometido, olha que conceito interessante, em implementar, promover e manter um governo da lei, que é o governo que reflete o seu caráter. A imagem de Deus como guerreiro, semelhante à de um juiz e à de um rei, ensina que Yahweh não tolerará para sempre a rebelião da sua ordem estabelecida. Portanto, podemos dizer, irmãos, que
O objetivo da atuação de Yahweh nunca é a guerra em si mesmo, não é a guerra pela guerra, não é a destruição pela destruição, ou mesmo a vitória pela vitória, mas o restabelecimento da justiça e da paz. Olha que conceito. O restabelecimento da justiça, da harmonia com as leis de Deus e que, claro, vai trazer a paz. Em última análise, julgar e fazer guerra ou promover a justiça são a mesma coisa se Deus for o sujeito dessa ação. Olha que lição, que compreensão. E esperamos que, pela graça de Deus, nós podemos entender isso. Então, a lição dessa semana, ela vai crescendo, ela vai nos acrescentando. Aqui, olha, na lição do domingo, nós consideramos a iniquidade, o afundamento moral, a abominação que aqueles povos cultivaram. Aqui nós estamos entendendo por que Deus, na figura de um guerreiro, é também juiz e rei, e com isso ele restabelece ordem, restabelece a paz, reflexos do seu caráter. E agora vamos seguir. Dessa maneira aqui, pomos um ponto final na lição de segunda-feira. Avançando para a terça-feira, a lição nos faz uma pergunta. E aqui mais um aspecto muito interessante para a nossa compreensão. Desapropriação ou aniquilação? Eu considero essa lição da terça-feira, irmãos, o ponto-chave, o ponto mais importante que liga a compreensão de todos os aspectos envolvidos aqui nessa lição. E aqui, novamente, nós vamos encontrar os textos do livro de Êxodo, 23, 28 a 30, 33, 2, 34, 11, Números 33, 52, Deuteronômio 7, 20. Então, irmãos, nós vemos aqui, nestes textos, que Deus orienta para que os cananeus fossem lançados fora da terra. Os cananeus seriam lançados para fora daqueles domínios, repete aqui esses versos de Êxodo, e em Números, Deus diz que eles deveriam desapossar diante deles os moradores e deveriam derrubar os altares, as colunas, os postes ídolos, derrubar as imagens de escultura. Então, irmãos, a princípio a intenção de Deus é que fossem destruídos todos os sinais, todas as evidências do culto idólatra. Isso deveria ser completamente destruído. E a intenção original de Deus era que Deus espalhasse esses povos, como aconteceu na Torre de Babel. Deus espalhou aquela gente, porque era um antro de pecado, era uma concentração de abominação, de pecado, de perversão. Essa era a intenção original de Deus. Mas por quê? Então, a grande pergunta é, por que a intenção original de Deus de apenas espalhar o povo e destruir tão somente as marcas da idolatria resultou em morte e destruição e aniquilação? Bom, esse é o que vamos estudar agora nesta lição. O propósito original de Deus, primeira linha aqui do comentário do autor na terça-feira, para os cananeus não era aniquilá-los, mas em vez disso, desapropriá-los do território. Irmãos, eu confesso que é a primeira vez que eu estou tendo esta compreensão. Os textos estão ali, nós sempre lemos, não há texto novo. Acabamos de estudar no trimestre passado o livro de Êxodo. Várias dessas passagens da lição desta terça-feira estão no livro de Êxodo e eu ainda não havia captado esse sentido. A intenção original de Deus não era matar aquela gente toda. Embora, ao chegar a esse ponto, nós precisamos entender por quê, quando Deus chegou a esse ponto de dar ordem para a morte dessa gente. Quando examinamos essas passagens, nós vamos ver então que os termos utilizados, eles descrevem a desapropriação, a expulsão e a dispersão daquela gente daquela terra chamada Terra Prometida. Os textos que ordenam Israel destruir alguma coisa são textos que se referem a objetos inanimados, ídolos, os artigos da adoração pagã e os objetos dedicados a esta adoração, esse culto idólatra, com destaque para Números 33, 52. Então, irmãos, olha aqui que coisa interessante. A Guerra Santa se dirigia principalmente à cultura e à sociedade corrupta de Canaã.
Para evitar a contaminação, Israel teve que destruir todos os elementos que estavam propagando essa corrupção. Isso é que deveria ser destruído. No entanto, todos os habitantes de Canaã e aqueles que individualmente reconheceram a soberania de Deus, seja desde o dia que saíram do Egito ou no processo da conquista de Canaã, eles foram salvos da imigração, dessa dispersão ou mesmo da destruição. Lembram-se que algumas famílias egípcias saíram do Egito com o povo de Israel. Algumas famílias egípcias tiveram seus primogênitos poupados na noite da morte dos primogênitos, porque estavam na casa onde havia sangue na porta. Da mesma forma, irmãos, que aconteceu isso lá, isso era uma amostra de que haveria oportunidade para arrependimento. Haveria oportunidade. A única parte condenada à destruição consistia naquelas populações que se engalfinharam, que se trancaram nas cidades fortificadas, como era a cidade de Jericó, e continuaram a permanecer numa atitude de rebeldia, de hostilidade e de endurecimento do coração. Dá para entender, irmãos, isso? Olha que coisa interessante. A iniciativa divina era espalhar, uma diáspora dos cananitas, mas aqueles que se trancaram nas suas cidades e disseram, daqui não saio, daqui ninguém me tira, os nossos deuses são mais fortes que o Deus de Israel. Estes que quiseram medir força com o único Deus vivo e que se recusaram, endureceram o coração e não aceitaram reconhecer a superioridade do Deus de Israel, estes sim foram destruídos como um juízo. No entanto, esta questão levanta um assunto, uma pergunta interessante. Se o propósito inicial da conquista de Canaã era expulsar os habitantes do seu território e não aniquilá-los, por que os israelitas tiveram que matar? Por quê? Bom, nós vamos seguindo na lição. E terminando aqui a lição da terça-feira, temos ainda mais 2 pontos para destacar. Quando analisamos os textos bíblicos relacionados à conquista de Canaã, observamos que essa intenção, já mencionada, era a dispersão da população cananeia. Entretanto, da mesma forma como o rei do Egito e com a maioria da população do Egito, essa gente endureceu o coração e se apegaram à sua cultura, se apegaram aos seus deuses. Isso significava destruição para eles. Então, aqui é o começo já desta pergunta tão importante. Por quê? Se Deus queria apenas espalhá-los, porque resultou em morte? Porque eles endureceram o coração, não aceitaram o projeto de Deus, não aceitaram o plano de Deus. E eu quero então ler um comentário aqui da parte de Ellen White, que está em Testemunhos para a Igreja, está na página 36, achei aqui interessante e vamos trazer aqui para vocês. E aqui falando de Jericó especificamente. A cidade de Jericó era dedicada à idolatria mais extravagante possível. Habitantes dessa cidade eram ricos, riquíssimos. E Deus, que lhes havia dado todas as riquezas, eles negavam a existência de Deus e consideravam isso dádiva dos seus deuses. Tinham ouro e prata em abundância, mas como o povo antes do dilúvio, eram corruptos e blasfemos. E por suas obras, mas insultavam e provocavam o Deus do céu. Os juízos de Deus foram suscitados contra Jericó. Ela era uma fortaleza, mas o próprio capitão dos exércitos do Senhor veio do céu para liderar os exércitos celestiais num ataque contra a cidade. Anjos de Deus se apoderaram das muralhas maciças e as derrubaram. Não foi o povo de Israel. Deus tinha dito que a cidade de Jericó seria amaldiçoada e que todos haviam de perecer, exceto Raabe e sua família. Esses deviam ser poupados por causa do favor que Raabe dispensara aos mensageiros do Senhor e porque ela reconhecia a soberania do Deus verdadeiro. Aqui só uma amostra, só um exemplo da razão por que Deus aniquilou, mesmo tendo como intenção apenas a dispersão. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a lição da quarta. E a quarta-feira vai nos recordar um aspecto de fundamental importância em relação ao tema da Guerra Santa, que é a questão
do livre-arbítrio. Então veja, a iniquidade dos cananeus, a guerra santa, a intenção de Deus de dispersão e não de aniquilação, mas resultou em morte. Por que resultou em morte? Não é porque Deus se arrependeu no meio do caminho, não, porque eles endureceram o coração. Por que endureceram o coração? Livre-arbítrio, que é o título da lição da quarta-feira. E aqui a lição nos fala, irmãos, de um termo, de um substantivo hebraico por nome chamado herem, e essa palavra se refere àquilo que é condenado, amaldiçoado ou entregue à destruição. O verbo é o eran, destruição em larga escala. Este verbo se refere à colocação de pessoas, animais ou objetos inanimados de maneira completa e irrevogável dentro do domínio exclusivo de Deus, o que na guerra envolvia, na maioria dos casos, a destruição. Agora, precisamos entender o contexto e a prática do herem como a eliminação de um povo, no contexto da guerra, à luz do conflito de Yahweh com as forças do mal, onde o seu caráter e a sua reputação estão em jogo. Então, a prática da destruição total, ou seja, não deixa nada, descreve o juízo de Deus contra o pecado e o mal. Então, irmãos, aqui é mais um elemento. A prática da destruição total, da aniquilação, é uma representação do juízo divino. E o Senhor delegou este juízo, parte dele, à sua nação escolhida, da mesma forma como depois Deus delegou à Babilônia o castigo, a invasão e a repreensão a Israel. A entrega à destruição estava sob seu rígido controle teocrático. Não era de qualquer maneira. Limitada, e aqui eu gostei desses aspectos, então estava sob o controle rígido de Deus, limitado a um período da história, conquista de Canaã, e a uma área geográfica definida, a antiga Canaã. As pessoas entregues à destruição, que não era o plano original de Deus, era a dispersão. Quem eram essas pessoas? Foram aquelas que se rebelaram contra os propósitos de Deus e desafiaram a Deus, rejeitaram toda oportunidade de arrependimento. Portanto, a decisão de Deus de destruir essa gente não foi arbitrária, nem impetuosa, tomada de qualquer jeito, e nem nacionalista. Vou proteger Israel e vou castigar Canaã. Não foi isso. Israel foi advertido de que poderia ter o mesmo destino, o mesmo fim, se decidisse abandonar o estilo de vida proposto por Deus na aliança. Não havia, portanto, nenhum favorecimento de Deus para com Israel, a menos que eles cumprissem a sua parte na aliança, respeitassem as leis. Irmãos, muito importante isso aqui. Deus estava fazendo uma limpeza naquela terra para, a partir daquele ponto, difundir o seu amor e o seu plano de salvação para toda a humanidade. Essa terra era chamada de encruzilhada das nações, por isso Deus escolheu esse lugar. E se aquela gente que ali estava fossem pessoas que respeitassem a lei de Deus, obedecessem a lei de Deus, cumprissem o plano de Deus, certamente Deus não iria fazer isso com essa gente. Mas Deus tensionou, como na Torre de Babel, a dispersão, mas o endurecimento deles, exercendo o livre-arbítrio, porque Deus não força ninguém. Deus não obriga ninguém a adorá-lo, a servi-lo e a amá-lo. Portanto, as pessoas, elas não seriam arbitrariamente protegidas, nem cananitas, nem israelitas, e também nem arbitrariamente destruídas. Aqueles que se beneficiassem do relacionamento com Yahweh poderiam perder os benefícios da aliança se desviassem dos caminhos de Deus, como infelizmente, tristemente, aconteceu com o povo de Israel. Irmãos, que cenário interessante. A gente vai formando um cenário de compreensão cada vez mais alargada, com elementos que vão sendo colocados aqui. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos para a quinta-feira, onde vamos considerar a lição que tem como título O Príncipe da Paz. Aqui nesta lição, mais uma vez, temos um conjunto de textos, com destaque para Isaías, profeta Isaías 9:6, 11 de 1 a 5, 60 a 17, depois Oséias e Miqueias, onde Deus propõe um reino messiânico de paz, de justiça, livre de guerras, de tristezas, de injustiças. E aqui, irmãos, o autor destaca aqui um
uma porção significativa dos profetas do Antigo Testamento foi destacar o futuro de paz na era messiânica. O Messias é descrito como príncipe da paz, em Isaías 9,6. Ele iria inaugurar um tempo, um reino dominado pela paz, onde leão e cordeiro apacentariam juntos, onde não haveria mal nem dano, e onde a paz haveria de reinar, e ela deveria fluir como um rio. Que esse era o sonho de Deus, porque isso se harmoniza com o caráter de Deus. E então, a lição traz uma história interessante, registrada em 2 Reis 6, 16 a 23, é aquela história do profeta Eliseu, que Deus mostrava a ele os planos do rei da Síria, que tensionava atacar uma cidade de Israel. Eliseu avisava o rei de Israel, ele ia lá, quando o rei da Síria chegava, a cidade estava protegida, porque desta maneira eles não conseguiam tomar território de Israel. O rei ficou indignado, só tem um traidor entre nós. Não, tem um profeta lá em Israel. Ele é capaz de saber o que o rei pensa na sua câmara de dormir. Então vamos prender esse homem. E eles se deslocam para Dotã, onde estava Eliseu. E chegando lá, no amanhecer do determinado dia em que o exército havia cercado a cidade de Dotã, o servo do homem de Deus, que já não era mais Geazi, sai e diz: ai, meu senhor, a cidade está cercada. Ele diz: olha, vou orar para que os seus olhos sejam abertos. Deus abre os olhos daquele moço, ele vê os exércitos do céu, e mais eram os que estavam com eles dos que eram contra eles. E nesse momento, irmãos, Deus feriu de cegueira, a cegueira severa, não total, o exército. E Eliseu conduziu essa gente até o centro da cidade de Samaria. E quando Eliseu leva esse exército ali, o rei pergunta: meu senhor, devo matá-los? Não, você mata aqueles que você tomar pela sua espada. A estes você alimenta, serve comida, e eles devem ser despedidos em paz. Foi essa maneira como Deus retribuiu, como o profeta retribuiu. E aqui a lição termina destacando 2 Reis 6:23, que desta maneira as tropas do rei da Síria deixaram de invadir o território de Israel por vários e vários anos. Então, irmãos, o objetivo final, essa história nos mostra, nos aponta que o objetivo final da redenção não é conflito, não é colocar o inimigo em estado de sujeição, servidão, humilhação, mas em vez disso é promover a paz. Da mesma maneira como violência gera violência, paz gera paz. E desta maneira a história nos serve de grande ilustração daquilo que era o sonho de Deus para essa terra. Eu espero, irmãos, que os comentários que Deus me ajudou a trazer para vocês tenham facilitado a compreensão de um assunto tão delicado, muitas vezes difícil de explicar, para muitos difícil de harmonizar, mas quando nós pensamos no juízo divino. E sabe, irmãos, eu muitas vezes fico pensando o seguinte: como nós reagimos diante de injustiças? Quando alguém é injustiçado, uma pessoa indefesa, um idoso, uma criança, alguém é injustiçado, nós ficamos com uma indignação e se pudesse tomaríamos a justiça nas nossas mãos. Mas quando Deus age em justiça, nós estamos: onde é que está o Deus de amor e misericórdia? Está nesse mesmo Deus de justiça. Então nós precisamos entender e aceitar que Deus age também. A justiça faz parte do caráter divino. É um dos seus aspectos. E que estes povos aniquilados foram, em miniatura, um juízo divino praticado com eles depois de extenso tempo de oportunidade. Eu espero que tenha ficado claro para todos vocês e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançamos então para a sexta-feira. Eu vou pedir para a produção colocar aí o texto que aparece no Comentário Bíblico Adventista, volume 2, vou pedir para a produção colocar em duas partes. Tenho aí uma partezinha que termina com colchetes e 3 pontinhos. Vamos primeiramente até essa parte, depois colocamos essa outra parte. Então, vamos lá. Deus é tardio para se irar. O Senhor deu às nações ímpias um tempo de graça para que pudessem se familiarizar com Ele e com seu caráter. A condenação delas foi de acordo com a luz dada, pelo fato de haverem recusado receber essa luz e por terem escolhido seguir seus próprios caminhos em vez de os caminhos de Deus.
O Senhor deu a razão pela qual não desapossou imediatamente os cananeus. É que a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia se enchido. Através de sua iniquidade, eles estavam gradualmente chegando ao ponto em que a longanimidade de Deus não mais poderia ser exercida. Vamos virar agora o texto. Colocar a segunda parte. Até que esse ponto fosse alcançado e a medida da iniquidade deles estivesse completa, a vingança de Deus seria adiada. Mas claro que isso é impossível. Todas as nações tiveram um período de oportunidade, ainda que não tenhamos, comentário meu, compreensão de todos os detalhes, mas todas as nações tiveram um período de oportunidade suficientemente longo e farto para assumirem uma posição de arrependimento. Aquelas que invalidaram a lei de Deus, avançariam de um estágio de impiedade para o outro. Os filhos herdariam o espírito rebelde dos pais e fariam pior do que eles haviam feito, até que a ira de Deus caísse sobre eles e a punição não foi menor por ter sido adiada. Claríssimo, claríssimo, claríssimo. Bênção de Deus sempre que recorremos ao dom profético. E das perguntas para consideração, aparecem 4, eu vou destacar a terceira, que diz o seguinte: por que Deus respeita nossa liberdade de escolha? E qual é a relação entre amor e livre-arbítrio? Olha que interessante para nós pensarmos. É assunto da liberdade que nós consideramos aqui na lição da quarta-feira, não é? Então, por que Deus respeita? Porque Deus criou seres livres e a relação entre amor e livre-arbítrio não poderia haver um amor pleno e verdadeiro sem liberdade de escolha, não haveria amor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que prazer ter estado com vocês mais uma vez. É uma lição desafiadora. Eu espero que nós tenhamos tido uma compreensão aumentativa desses temas tão complexos e que, acima de tudo, nós possamos estar certos de que adoramos a um Deus justo, um Deus misericordioso e que todos estes cenários acontecidos no Antigo Testamento são mostra daquilo que vai acontecer na aniquilação total do pecado. A pergunta é: de que lado você e eu vamos estar? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por todas as bênçãos que esta lição nos proporcionou. Dá-nos um coração disposto a reconhecer a tua soberania, o teu caráter infinito de amor e bondade, e que a tua bênção esteja conosco, Senhor, e que desperte em nós o desejo de vivermos de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu plano para a nossa vida. Abençoa esta comunidade maravilhosa, seus pedidos de oração, suas lutas e dificuldades. Abençoa o teu povo, as pessoas que recebem esse conteúdo. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e agradeço hoje e sempre. Amém. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Amém.